Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início essa noite ao nosso culto de adoração ao nosso Senhor. Agradecendo a Ele por mais um dia que Ele nos concedeu, por mais as bênçãos recebidas, por tudo que Ele tem nos feito. Eu convido você que nos assiste também, neste momento, elevar seu pensamento até o trono de graça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, nós entramos na Tua presença para Te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem concedido a nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essas portas abertas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está essa noite, Pai. Que essa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, através dos louvores, através da Tua palavra que será ministrada. Que o Senhor venha ficar conosco, ó Deus. Nos abençoe. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Que tudo que venha a ser feito aqui, ó Pai, seja para a Tua glória, Senhor, seja para o Teu louvor. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, ó Deus. E Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Essas são as bênçãos que eu Te peço e já Te agradeço, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor. Convido a igreja a ficar de pé. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem.
convido os irmãos nessa noite a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 10 até o 16. Lá está, lá já no telão, diz assim: nisto consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém? Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Distante lá, a tua mão resta lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão resta. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão resta, ali tua mão resta. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu nem
Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso dele está. Deus está. E é o meu consolo, Deus está. Nossa alegria dele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Glória a Deus. O Senhor está em todos os lugares. Ele está conosco. A próxima canção é a canção tema deste mês, chamada Juntamento. E como é bom poder estar aqui, um ao outro, unidos uns aos outros. Tenho visto, quero destacar que a irmã Glaucia está aqui conosco hoje, né, irmã Glaucia? E ela foi esposa do pastor Ladislau, que hoje está na glória. Mas como é bom estarmos juntos novamente e um dia juntos no céu. Amém? Vamos lá. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Oh, santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem dizer-te e a uma voz oferecer-te
hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Glórias a Deus. Nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos e suas ofertas. Para aqueles que nos assistem, aparece aí o número do nosso Pix, CNPJ da nossa igreja. Os irmãos aqui, como diz o irmão Eide, já estão acostumados a fazer, a ofertar, né, pelo Pix. Mas aqueles que não sabem, tem aqui nos envelopinhos, tem o número do CNPJ da igreja. E vamos continuar adorando ao nosso Deus. Os irmãos que quiserem sentar neste momento, um pouquinho. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Glória a Deus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito
luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem provado estar conosco, porque o Salmo 139 tem sido vivo na nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque essa igreja tem tantos anos louvado o seu nome, propagado o seu amor, esse amor que nós não merecemos, esse amor que não dá para ser comprado pelas nossas vidas, mas o Senhor escolheu morrer por nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor não tem nos deixado em nenhum momento, que as suas misericórdias têm a cada dia se renovado, a cada manhã se renovado em nossas vidas, que o choro tem durado uma noite, mas a alegria tem vindo ao amanhecer. E nós te agradecemos como igreja, ó Pai, como igreja de Jesus, por essas pessoas, ó Pai, que têm sido fiéis, essas pessoas que têm dizimado, essas pessoas que têm ofertado, ó Pai. Multiplica, Senhor, em suas casas. A Bíblia diz isso, que fazei prova de mim. Senhor, é de coração, é de louvor, é mais um louvor, mais uma adoração que fazemos na tua casa. Nos sustenta suas famílias. Dê a cada um, ó Pai, a necessidade, tanto financeira como espiritual, necessidade do coração. Em nome de Jesus, a Ti nós louvamos. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos continuar adorando ao Senhor. Antes de a gente ir para o último louvor, no próximo sábado teremos encontro da MCM, às 16 horas. Já está o convitinho nas nossas redes sociais. Traga um pratinho de doce ou salgado e convide uma amiga para estar juntamente conosco, adorando ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti.
e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo
nós possamos sempre nos render e nos lançar aos braços do nosso Pai. Os irmãos, neste momento, podeis assentar. Enquanto o pastor se prepara aqui para aquele momento de oração, logo após a palavra está com o nosso pastor Alexandre. Ontem nós estivemos numa saída, um louvorzão de inverno, mas eu vou deixar aqui para o nosso pastor comentar com a igreja. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Sejam todos bem-vindos para mais um culto que estamos prestando ao Senhor. Já ouvimos a mensagem cantada através dos amados irmãos do louvor. E o nosso ministério de louvor ontem foi na primeira igreja batista do Jardim Mutinga, no 13º louvorzão de inverno. Foi uma bênção. Alguns irmãos que não são do louvor também estiveram nos acompanhando, irmão Antônio, irmã Cida. Foi uma bênção ali, ter aquele encontro de igrejas. Eu contei pelo menos umas 4 ou 5 igrejas ali, muito louvor, palavra do Senhor. Representamos a nossa igreja lá, foi bem representada com o nosso louvor prestado ao Senhor, é lógico, né? Mas é uma oportunidade, um encontro de nós sairmos. É bom a gente sair e ir em outras igrejas para louvar ao Senhor, levar uma palavra. É sempre bom. E já ficou agendado lá que no próximo eles vão nos convidar novamente, né? Então foi uma grande bênção o culto ontem lá no Jardim Mutinga, né? E nós vamos agora para aquele momento gostoso de oração, momento em que nós vamos falar com Deus, colocar diante dEle toda a nossa ansiedade, e que Deus possa falar conosco através da palavra, porque já tem falado através dos louvores. Que Deus abençoe a irmã que está nos visitando, ela é esposa do pastor Ladislau. Depois os irmãos deem um abraço nela, quem não conhece aí. O pastor Ladislau foi pastor desta igreja durante 5 anos. E eu não conheci pessoalmente, né? Assim, eu conheci de conversas de WhatsApp, que ele pediu um tempo aqui, que ficou na igreja para ajudar na aposentadoria. Graças a Deus ele conseguiu aposentar, mas ele já está na glória. Está com o Senhor. Glórias a Deus, né? Fez o seu trabalho aqui e deixou marcas, deixou saudades, né? E então nós agradecemos a presença da irmã aqui para relembrar aqui onde ela passou durante muitos anos, né? Depois os irmãos dêem um abraço, né? Eu esqueci seu nome por causa da memória, eu esqueci. Gláucia, irmã Gláucia, está aí. Gláucia, esposa do pastor Ladislau. Vamos orar então, colocar diante do Senhor e depois ouvirmos a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja, Pai. Obrigado pelo teu trabalhar. O Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos disciplinado em alguns momentos, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos dado da tua graça, do teu amor e misericórdia. Nós percebemos o teu agir no meio da tua igreja, Senhor. Maravilhas o Senhor tem feito, curas, edificação, crescimento. Obrigado, Deus, obrigado pela escola bíblica dominical, onde podemos aprender, como hoje aprendemos muito sobre a tua palavra, sobre o conforto que o Senhor nos dá em todos os momentos da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelos cultos de oração, momento em que nós podemos
falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar conosco. Muito obrigado, Senhor. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo pela live, que estão também participando deste culto, não somente ouvindo, mas participando do culto de louvor e adoração. Um louvor e uma adoração que é para o Senhor. É o mínimo que nós podemos fazer, é prestar culto ao Senhor, por gratidão, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Abençoe esta igreja, abençoe a irmã Glaucia, Senhor, esposa do pastor Ladislau, que está conosco nesta noite, que conduziu por um bom tempo a esta igreja, Senhor. Abençoe a vida dela. Sabemos que o teu servo está aí com o Senhor, está nas mãos do Senhor. Ó Deus, nós queremos continuar te pedindo por aqueles que estão aguardando uma resposta. Nós aguardamos no Senhor, esperando pacientemente no Senhor, porque o Senhor tem inclinado os teus ouvidos, o Senhor tem se inclinado para nos ouvir com atenção, individualmente cada um de nós. E pedimos a Deus que o Senhor abençoe as nossas famílias, Senhor, que é um presente que o Senhor nos deu, para que possamos estar sempre glorificando o Senhor pelo presente que é a família que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado. Queremos agora, Pai, colocar nas tuas mãos o teu servo, pastor Alexandre, que vai trazer a mensagem nesta noite, Senhor. Abençoe o teu servo de uma forma especial, que ele possa falar aquilo que o Senhor já falou com ele, possa falar conosco também nesta noite, meu Pai. Abra os nossos ouvidos, nossos entendimentos para compreender, não somente entender, mas compreender a tua palavra para nós nesta noite, meu Pai. São estas bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Pastor Alexandre, pode vir à frente, Deus abençoe, a palavra é sua, que Deus abençoe, a água também aqui é sua, fique à vontade, irmão. Som. Graças a Deus, igreja. Privilégio muito grande estar aqui. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa condição de testemunhar a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida e daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Essa palavra que eu vou trazer essa noite, ela caminha comigo há muito tempo. Muito tempo. E da forma que ela veio, foi uma forma sobrenatural. Eu sou surfista, surfo por coração mesmo, com desejo mesmo. Não somente como um esporte, como um hobby, mas como um estilo de vida. E um dia eu estava na praia, geralmente a gente pensa no surfista, a gente pensa que é dia de sol, tudo gostoso, aquelas ondas maravilhosas, e não é bem assim, né? Principalmente na praia em que eu tenho uma casa, é um lugar mais isolado, e eu estou falando de mais de 20 anos atrás, era uma praia quase que deserta. E ali eu caía no mar sozinho. E esse rapaz se achegou a mim, e a gente começou a conversar. E vocês sabem, né? Eu falo de Jesus até no elevador do hospital, qualquer elevador, em 10 segundos. Eu prego Jesus até para o cobrador de pedágio. Né? Em 10 segundos ali que eu passo alguma coisa, eu já vou bolando o que eu vou falar para semear Jesus na vida dele. E esse rapaz citou esse verso para mim. E eu nunca mais esqueci. E ele fez parte, pode pôr o primeiro slide, e ele faz parte da minha vida.
Está lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. O título da mensagem é Santificação e Testemunho. Santificação e testemunho. E esse verso diz assim: antes, santificai ao Senhor Jesus Cristo em vosso coração, e estejam preparados para testemunhar a razão da esperança que há em vós. Antes, santificai a Cristo Jesus em vosso coração, e estejam sempre preparados para dar testemunho dessa esperança que reside no vosso coração. Uma coisa é nós termos a Jesus como Salvador. Jesus nos amou primeiro. Ele se sacrificou por nós. E uma vez abandonados no pecado, imersos na abominação, onde Deus não suporta o pecado, porque Deus é santo, Ele se sacrificou, Ele deu o seu Filho unigênito, para que ao crermos nesse Filho, cobertos com o seu sangue, pudéssemos ser justificados pela graça. É pela graça que nós somos salvos, não é por aquilo que fazemos, mas em quem cremos, ou seja, somos salvos por aquilo que Jesus fez. E pela cobertura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somos justificados gratuitamente diante de Deus. Um termo jurídico, ou seja, havia uma dívida, Jesus pagou com a sua vida, com o seu sangue, e essa dívida foi quitada em Jesus Cristo. Não há dívida sobre aquele que crê. E a palavra diz que Deus bate a porta, Jesus bate a porta do nosso coração. E aquele que abre a porta do seu coração, ele entra, ceia com ele e passa a fazer parte da sua vida. Isto é ter Jesus como seu Salvador. Outra coisa é ter Jesus como Senhor. Quando você se converte, você começa a ter o ensinamento da palavra. Você começa a buscar aquilo que Deus dá testemunho, o testemunho de Deus na sua palavra. Você não vai buscar um testemunho em outros lugares como que possam determinar circunstâncias espirituais. Eu sei disso porque eu vim do kardecismo. Eu fui espírita. Eu não compreendia a palavra de Deus. E eu julgava que no kardecismo, pela ministração dos espíritos, de pessoas mortas, ministravam ao nosso coração e nos ensinavam a respeito do mundo espiritual. Mas eu não conseguia entender a palavra. Mas a partir do momento em que eu fui selado pelo poder do Espírito Santo e comecei a compreender as coisas do Espírito, pelo mover da palavra no meu coração, eu fui abdicando de uma série de coisas, de uma série de enganos, de uma série de mentiras. E essa santificação se dá onde o coração reina, onde o que reina no coração não é o enganoso coração, a carne, a vontade carnal, temporal, mortal, humana. Quando você abre o seu coração, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu pensamento. E o Espírito Santo, ele não é agressivo. Ele é sensível. Ele é educado. Ele dá pequenos toques. Ele direciona a sua vida a realizar a vontade de Deus aos poucos. Como que uma árvore que ela é podada por causa de galhos secos, de galhos que não dão fruto, de galhos que não crescem, que não são providos pelo lenho, pela raiz. E a partir do momento que ele poda, novos galhos, novos ramos começam a brotar. E ramos que são os frutos, porque você foi encherido, você foi enxertado no caule, que é Jesus Cristo. E Deus, sendo o seu agricultor, Ele tira aquilo que não presta e começa a dar e a gerar em você coisas que prestam. Somos seres mortais, sim, mas estamos tendo uma preparação espiritual para a eternidade. Estamos sendo preparados numa visão eterna, para uma natureza eterna, com uma mente eterna.
num corpo glorificado, num corpo que não vai morrer mais, num corpo que não vai enfermar mais, num corpo que pode até comer e beber, mas não vai mais sentir fome, não vai mais sentir sede. Então você está sendo preparado para isso. E essa luz entra no seu coração e ilumina tudo aquilo que está em trevas, tudo aquilo que está errado. E se o Senhor Jesus é pastor e bispo da sua alma, você não vai ser enganado. Por isso que Paulo apela: santifica o Senhor, separa o Senhor, coloca o Senhor no lugar mais alto do seu coração. E Ele vai começar a te separar do mundo, separar dessas coisas, separar das más conversações, identificar os pensamentos que não edificam, os pensamentos que são enganosos, planos que não vão não vão surtir efeito positivo na sua vida. Deus, Ele quer que nós tenhamos paz. E Ele nos guia por um caminho de paz. Mas Ele pode te guiar por um caminho de paz a partir do momento que você santifica. A partir do momento que esse relacionamento influencia você de forma positiva. Não pela lei de Moisés, mas agora, na igreja, pela lei do Espírito. Porque a lei de Moisés, ela foi escrita em tábuas de pedra, como ordenância, como constituição de um povo. A lei do Espírito foi escrita em carne viva, dentro dos nossos corações. E nós vamos sendo ensinados. Nós fomos sendo direcionados a cada dia, compreendendo as coisas espirituais pela única maneira, pela única condição e revelação que nos é dada na sua palavra. Perdão. É ela que criou todas as coisas. Foi por meio da palavra de Deus que tudo se fez verdade e existência. Se a palavra criou, ela tem um entendimento de como deve operar determinadas coisas. É por isso que quando santificamos a Cristo em nosso coração, nós não seguimos ídolos. Nós não ouvimos espíritos enganadores, sejam eles anjos, sejam eles mortos. Nós não seguimos homens. Nós não seguimos nenhum tipo de engodo, ou de guru, ou de coach, ou de estrutura humana, para adorar a Deus. Nós somos instruídos para seguir a Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa esperança, da nossa fé. Uma das questões mais importantes de santificar ao Senhor em nosso coração é ter sensibilidade para com o pecado. João Batista era sensível ao pecado. Pedro nem tanto. Mas João Batista era. A ponto dele abdicar, ele que era filho de um sacerdote, que poderia estar assistindo no seu turno no reino, no templo em Jerusalém, abdicou daquela posição e foi falar de Deus no meio do deserto, vestido da forma mais simples, como Elias, comendo mel e gafanhoto, abdicando dos manjares, de uma vida fácil, de uma vida estável. E quando os fariseus chegam à sua presença, quem és tu? Ele cita Isaías capítulo 40 e diz: eu sou a voz que clama no deserto.
Eu sou só a voz que clama no meio do nada. Essa sensibilidade do pecado fez com que ele saísse da direção certa da sua vida, do caminho que a sua vida ia levar, e procurou um caminho instável, um caminho inseguro, um caminho onde ele vivia um dia após o outro. A santidade, ela é um desejo de Cristo para cada um de nós. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. E a santificação é um processo do Espírito Santo sendo realizado no coração daquele que crê. E que coloca Jesus no lugar mais alto dos seus pensamentos. Crê em Deus com temor, que é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é a prática da inteligência. Nós sabemos e vemos que existem muitas pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a palavra, mas que abdicam da prática dela. Teóricos, gordos da palavra, mas que não exercem a sua prática. Por isso que a santificação é um desafio de Deus, de cada um de nós praticarmos a sua palavra. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Logo, essa sensibilidade do pecado, ela faz algumas colocações e ela te desafia no íntimo, na solidão, na mente, no seu coração, lá dentro, na sua intimidade mais obscura, mais inconsciente. E quando você toma determinadas atitudes, você fala, eu sei que é pecado. E é interessante que os homens se vangloriam de pecado. Um bebe mais e não cai. O outro mente à vontade. E mente tanto que aquela mentira vira uma verdade. Narrativas, narrativas e narrativas. Todo mundo sabe que determinada pessoa é mentirosa. Mas para ele aquilo é verdade. Passa a ser uma enfermidade. Mas você sabe que é pecado mentir. Você sabe que é pecado beber demais e ficar embriagado. Você sabe que é pecado falar mal de alguém. Você sabe que é pecado usar drogas. Você sabe que esse pecado Deus não aprova. Ora, se eu cometo o pecado, eu sou escravo do pecado. A Bíblia fala que eu sou escravo do pecado, se eu faço. E uma vez o pecado praticado gera morte, como eu posso escapar do pecado? Como eu posso impedir que o pecado tenha tanta força que me venha a desviar do caminho, que me venha a abater, que me venha a entristecer, que venha a impedir que eu tenha paz com Deus, que não venha tirar minha esperança, meu carisma, minha alegria da vida, destruir a minha vida e a vida daqueles que me cercam, sendo cristão. Só existe uma forma, meus irmãos. A confissão. A confissão é o entendimento de que você pecou. Deus sabe disso, mas Ele quer ouvir você falar isso. Então, como que eu fui sendo limpo? Como que eu fui sendo tirado? E ainda estou sendo. Porque a palavra diz que quem não tiver pecado, chama Deus de mentiroso. Eu
chamo determinadas atitudes que eu tomo e que o Espírito me convence disso, que são pecado, de pecado. Eu não fico, não, talvez não seja. Tudo bem, não tem problema nenhum, não. Ninguém viu. Só eu e Deus sabemos. Está comigo, Deus? Não, Deus não está com você, porque você pecou, cara. Então, qual é o problema do mundo e da religião? Você peca e você faz que nem Adão. Você se esconde. Você faz que nem Davi falou, mesmo que eu vá no monte mais alto, ou que eu vá no mais profundo abismo, ali o Senhor estará. Deus é onisciente. Ou seja, nós temos como revelação da palavra. Quando você peca, meu irmão, corra para Deus. Confesse imediatamente o seu pecado. Confesse a primeira, confesse a segunda, confesse a terceira, confesse a 10ª, confesse a 1000ª. Chegue num ponto e fala assim: Deus, eu não consigo me libertar. Se o Senhor me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Não é isso que Jesus falou? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, dá Jesus, põe Jesus no seu coração. Santifica o Senhor no seu coração e não expõe Ele ao vitupério, não expõe a cruz ao constrangimento, ou seja, aquele pecado vai gerar em você não mais satisfação ou vanglória, mas vai gerar temor e constrangimento. E o amor constrange. E Deus vai acolher você, vai tratar você. E esse processo vai durar até o último dia da sua vida. Então, Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões, esse não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, a cada manhã, Deus nos dá uma nova chance. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Um dia após o outro, você vai confessando e Deus vai te limpando. Deus vai te elevando. E determinadas situações já não vão acontecendo e você vai ficando cada vez mais separado deste mundo. Para que Cristo viva em você e não mais você mesmo. Amém, irmãos? Se você concorda comigo, você diz amém. E aí você vai entender e ter o poder para testemunhar. Uma coisa importante na sociedade é a sua reputação. Nosso procedimento, as nossas atitudes, a forma com que a gente fala, a forma com que a gente olha, a posição que nós estamos, determina a nossa reputação. E reputação não é o que você fala a respeito de si mesmo. O testemunho que você dá a respeito de você mesmo não tem valor algum. Muitas pessoas que têm filhos aqui sabem. O filho não ouve o que você fala. Ele vê o que você faz. E ele repete. Ele só ouve quando você erra. Quando você fala um palavrão, ele aprende. Mas quando você fala alguma dura, você, Reinaldo, vai aprender isso. Que o menino, a criança vê muito mais do que ouve. E o pecado já está nela, por quê? Porque ela aprende que não é bom. Não precisa nem ser ensinada. Mas ela é disciplinada. Ela sendo disciplinada pelos pais e nós sendo disciplinados pelo Senhor, aprendemos aquilo que é bom e certo. Amém? Logo, a reputação, ela vem
da percepção que as pessoas têm a respeito da gente. Faça uma autoanálise. Como anda a sua reputação? Você é acessível? A Sandra é enfermeira. Como é a reputação dela lá na clínica, lá no hospital, no posto? Né? Eu sou professor. Como é a minha reputação? O que as pessoas falam de mim? Então, nós precisamos entender que a Bíblia que o mundo lê somos nós. O evangelho que o mundo está vendo em você, está julgando você. Você é luz. Você tem azeite, né, Vitória? Você tem azeite para queimar, para iluminar em cima da mesa, o ambiente que você está. Mesmo que você fique quieto, as pessoas sentem segurança em você. As pessoas aprovam aquilo que você faz. Como é o seu testemunho? Veja, vivemos num mundo distópico. Vivemos num mundo que jaz no maligno. 1 João 5,19. Com valores completamente invertidos. Que nos desafia. Com muito ódio, com muita raiva. Com muita guerra. Com muito rancor. Com muito abandono, com muita solidão. Com tudo que não presta. E nós precisamos caminhar na contramão disso tudo. Para sermos luz deste mundo, sal desta terra, nós precisamos amar. Não acabamos de cantar? Que Deus é amor, nós precisamos amar uns aos outros. E a gente aprende a amar, porque a gente não escolhe irmão na igreja. Tá? Tem certas pessoas que a gente tem mais afinidade, que a gente conversa mais. Mas a gente tem que amar uns aos outros. E amar é um exercício. Amar aquele que me ama é fácil. Amar aquele que me maltrata. Amar aquele que me despreza. Amar aquele que fala mal de mim. Amar aquele que me julga de forma errada. Eu já fui julgado de uma série de formas erradas. Sabe o que vem à minha mente? Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois quando disserem toda sorte de mentira a vosso respeito, porque assim procederam comigo. Grande é o vosso galardão nos céus. Ou seja, Judas não amou. E mesmo assim, Jesus comeu no mesmo prato que ele. Fez ele se assentar à mesa com ele. E como o cordeiro mudo foi levado pelos seus tosqueadores, no alto daquela cruz ele intercedeu pelos seus agressores. Ah, não, mas eu não sou filho de Deus, assim, eu não nasci de um ventre virgem, eu estou cheio de pecado, eu sinto raiva. Claro que você sente raiva. Mas confessa que você sente raiva. Confessa que você sente-se incomodado por determinadas atitudes. E pede para Deus trabalhar no seu coração. E te ensinar a amar. Eu sou um homem de guerra. Eu era muito brigão. Mas hoje eu fico quieto. Para não começar uma discussão. Não devemos jogar pérolas para os porcos. Eles vão se voltar contra nós. Devemos amar. Porque eles não sabem a miséria que eles estão. E hoje vivemos num mundo cujo proselitismo é contrário ao cristianismo. É contrário aos valores cristãos. É contrário ao evangelho de Jesus Cristo. É contrário à família. E você precisa amar essas pessoas. Escravas do pecado. Quando você santifica Cristo e procura na sua palavra meditar,
você passa a construir altares na sua vida. E este versículo de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, é um destes altares práticos da minha vida. É o que eu levo como lema para a minha prática de vida. Logo, eu sou preparado para testemunhar a razão da esperança que há em mim. Como? Em 2 Timóteo 2,15 diz assim: bem-aventurado é o homem que apresenta a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa saber aonde na palavra você mostra para a pessoa ler. Essa semana eu abri a Bíblia no meu celular e eu mostrei para ele que não se deve consultar os mortos. Eu mostrei para ele que é uma vida só. Eu mostrei para ele que ele era um pecador. E ele leu. Ele até perguntou para mim: nossa, mas você sabe muito a Bíblia, né? Eles se surpreendem quando a gente fala: não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está falando. Acredita nela, acredita naquilo que ela está falando. Você precisa se preparar, você precisa estudar. Para isso existe a escola bíblica dominical. Para isso existe tantas oportunidades para se aprender, mas não é nestes lugares, não é desta forma que você precisa entender as coisas de Deus. Você estar exposto à palavra de Deus é uma coisa. Agora, você trazer a palavra de Deus e escrever no seu coração, praticá-la, vai marcar a sua vida. E você vai construir estas palavras no seu coração em prática de vida, mesmo que elas venham a ser contrárias aos seus sentimentos. A verdadeira batalha é aqui dentro, gente. É na sua mente. A verdadeira luta que está sendo travada entre o bem e o mal é aqui. É por isso que quando a gente se converte, a luta aumenta. Por quê? Você está no ambiente do inimigo. Você está rodeado de valores do inimigo. Isaías fala: ai de mim que sou pecador e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Santifica, e Deus santifica ele com as brasas do altar. Então pede para Deus te santificar. Pede para Deus trazer estas verdades no seu coração para que você pratique elas e viva em vitória. Viva não na direção de um pastor, de uma religião. Então você fala: o que você eu sou evangélico, eu sou batista, eu sou cristão. Eu sigo a Bíblia. Ela é minha regra de fé e prática. Ela é o meu culto. Ela é minha doutrina. E quando alguém vem te dar conselho, se humilha e ouve. Essa pessoa está querendo o teu bem. Mas o orgulhoso não. Né? Nós pastores, né, tá vendo? A gente chega com o nome lindo para dar conselho, né? Porque se o cara tem o copo cheio, não preciso nada disso, fica falando na minha orelha. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. É melhor aquele que te critica do que aquele que elogia e te passa a rasteira depois. Estamos vivendo num mundo de muitas palavras, né? Fica todo dia no YouTube ouvindo palavra de pastor e palavra. Não é para fazer isso, cara. Vai virar uma bagunça a tua cabeça. Em vez de ouvir essas palavras, busca você a palavra. Busca você a conversa com Deus. Tem uma estratégia para que você possa compreender a palavra. Pega um versículo, escreve à mão esse versículo. Se você tem tempo, falou: puxa, que versículo lindo. Jesus chorou
Pega esse versículo. Jesus chorou. E fica 24 horas. Sai de casa, liga o carro, Jesus chorou. Jesus chorou, Jesus chorou. Para no farol, Jesus chorou. Por que ele chorou? Será que eu estou fazendo Jesus sorrir ou Jesus chorar? E aí esse versículo vai fazendo parte do seu coração. Se for um versículo mais elaborado, como esse aqui, escreve. Coloca um papelzinho no carro, na geladeira, na mesa, no banheiro. Em cima do celular. Aí sim, né? Aí você não precisa ligar o celular. Em cima do celular. Toda hora que você vai mexer no celular, está lá o versículo. E escreve 10 vezes. 100 vezes. Você nunca mais vai esquecer. E aí você vai estar pronto para ser testemunha da palavra. Você sabe que testemunho em grego é mártir. Martírio. Sabe o que é martírio? É aquele que não nega a sua fé, mesmo diante da morte. Imagina assim, John Hus, católico, praticante, na época medieval, tem a revelação da palavra para ele e começa a escrever. Começa a escrever livros da revelação de Deus através da sua palavra. E ele é considerado herege pelas autoridades eclesiásticas da época. Prendem ele. E ouvem ele aquilo que eu estou falando para vocês aqui agora. A revelação da palavra de Deus para aqueles bispos líderes da região dele. Hoje nós temos essa liberdade, né? Antigamente não, era risco de vida. Daqui a pouco vai ser risco de vida também, tá? Espere e verá. Hoje, né, Celinha? Hoje existem pessoas com risco de vida por pregar o Evangelho. Por abrir aqui a palavra e pregar. Hoje, agora. Recebemos agora na igreja Ucrânia centenas de pastores assassinados, centenas de igrejas destruídas. Por quê? Porque o mundo odeia a nós. Mas nós temos que ter a decisão de testemunhar, de sermos mártires no meio de uma geração corrompida. Porque não fomos comprados por ouro ou prata. Nós fomos comprados pelo precioso sangue. E nós precisamos estar preparados, cheios, não de religião, não de orgulho, cheios da palavra, cheios do Espírito, cheios de carisma, de alegria, de esperança, de paz, de conforto, de consolo. Você vai sempre ter uma palavra de apoio, você vai sempre ser um ombro amigo. E quando essa pessoa for envolvida, porque hoje já não dá mais, né, Naide? A gente ir lá na praça e pregar e aquela multidão vir atrás, não é mais assim. É por meio de um relacionamento, por meio de uma construção de uma amizade, de um amigo do trabalho, de uma pessoa que você vê todo dia, ou de uma situação ali que você tem um papo maior, mais longo. E aí essa pessoa vai encontrar um porto seguro em você e vai te perguntar: qual é a sua fé? O que você faz? O que você crê? E você vai mostrar a palavra para ele. E Deus vai fazer a obra. Hein, Neto? Põe lá uns folhetinhos, Neto, atrás do banco ali. Não precisa falar nada. Põe lá, só ali. Muitos se converteram lendo um folheto, pegando um livreto, porque precisavam de um caminho, precisavam de um conforto, de um consolo para a alma deles. E está cheio aí, está cheio. Amém? Você é luz desse mundo, está todo mundo olhando para você. Os demônios te odeiam, os anjos batem palmas. Mas você está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas.
Quando ocorre escândalos, ninguém fala, o espírita tal. O ateu tal. Ninguém fala isso. Mas o pastor tal falou palavrão. Os santarrões, inclusive dentro da igreja, apontam. O que está acontecendo com ele, o próximo passo vai acontecer conosco. Nós precisamos ir e pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Se toda ou qualquer criatura não aceitarem, uma vai aceitar, duas. Mas o importante para o servo, que santifica o Senhor e que maneja bem a palavra, é semear. Vai cair no meio de pedra, vai cair no meio de espinhos, vai cair à beira de caminho, mas uma hora vai cair numa terra boa. E há 27 anos atrás, alguém semeou na minha vida e caiu numa terra boa, nesse pó aqui, e gerou esse testemunho que eu estou dando aqui hoje. Porque a promessa de Jesus é essa, e eu creio que é uma promessa, e Pedro até fala, né? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Que está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32, que fala assim, se me confessardes diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento eterno, em que a Tua palavra eterna foi anunciada neste lugar. Existem irmãos aqui que querem aprender mais de Ti, que têm pelejado contra o pecado e às vezes sucumbido, mas a perda de uma batalha não significa a derrota de uma guerra. E se o Senhor é conosco, nós somos mais que vitoriosos em Cristo. Porque somos alcançados pelo perdão do pecado cometido por Adão e do resultado deste pecado em nossas vidas. Por isso, derrama Tua graça, Pai. Derrama Tua misericórdia neste lugar agora. E lava com Teu sangue sacrificial. Tão valioso que não há nada mais valioso entre o céu e a terra do que o Teu sangue. Só o Teu sangue. Só o Teu sangue tem poder. Repete comigo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E você está orando comigo agora, levanta aí do seu lugar. Deus vai ouvir o seu clamor, vai te santificar, vai te abençoar e dar o entendimento da sua palavra. Você tem buscado o entendimento da sua palavra, levanta aí no seu lugar. Deus vai ouvir o seu testemunho público e vai falar, eu vou derramar sobre você o entendimento da palavra. Eu vou declarar que o Senhor é perfeito na tua vida e Ele vai te aperfeiçoar. Levanta nesse desafio e aceita o testemunho da palavra do Senhor. Dá um passo de fé e se levanta diante do altar para que Ele possa te abençoar. Por isso, Pai, nos dá a oportunidade. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão como que espalhadas, como ovelhas sem pastor, levadas por toda sorte de doutrina, de engano, de ilusão, de miséria, perdidas nos seus caminhos, Pai querido, às vezes engodadas por meio de um orgulho próprio, ou de uma religião falsa. Pai querido, abençoa cada um, Senhor, dá discernimento espiritual, reina nos seus corações, para que eles possam compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que eles possam ser abençoados, direcionados pelo pastor, porque a Tua palavra promete que
Se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Ele vai nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, porque quem realiza a obra é o Senhor. Por isso dá um passo, abre a porta do teu coração, recebe a Jesus Cristo agora, não somente como seu Salvador, mas como seu Senhor. É que eu te peço, ó Senhor, e abençoo a vida daqueles que deram esse passo de fé. Como ministro da tua palavra, eu abençoo a vida deles. E faço isso em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos o pastor Xande pela palavra. Vamos orar e impetrar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe através da boca do teu servo. Obrigado porque o Senhor vê as nossas mentes, os nossos corações, sabe o que precisamos, sabe o que necessitamos. Precisamos da tua presença, precisamos nos santificar para agradar ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado pelo alerta da tua palavra. Nos abençoe e continue abençoando o pastor Alexandre, o Pai. Abençoe a vida desta igreja. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém. Agora, que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Vão na paz, irmãos, Deus abençoe, ótima semana a todos.